Olá, ilustres amigos, olá você do outro lado da Matrix, tudo bem? Hoje eu venho trazer aqui uma mini resenha da melhor série de 2023 até o momento. A gente está indo para o segundo semestre de 2023 e eu acredito que essa vai ser a melhor série do ano. Eu estou falando de Silo, uma série da Apple TV. Se você ainda não assistiu Silo, você está errado. Você deve assistir Silo, que é uma série muito boa. E essa série, ela vai naquela... É uma ficção científica, né? Uma distopia futurista e ela vai parecer muito com alguns aspectos que você vai encontrar, por exemplo, em Lost, a parte do projeto Dharma de Lost. Cara, me lembra muito Ruptura. Attack on Titan, em que sentido? Attack on Titan é um anime muito bom. Se você ainda não assistiu também, você está errado. Vai assistir porque ele é muito interessante. E porque ele me lembrou Attack on Titan em que sentido? De uma sociedade confinada com horror externo. Também me lembrou muito Matrix por conta de algumas questões filosóficas que essa série ela traz pra gente. E essa série ela perpassa por algumas questões filosóficas que fizeram com que vários filósofos, várias escolas se debruçassem para poder responder. E, cara, eu acho que vale muito a pena você assistir Silo. Ela é baseada em uma trilogia de livros, eu acho. Eu não li os livros ainda. Não sei se vou ler ou se vou acompanhar só a série. Estou muito inclinado a ler os livros. Mas a gente hoje vai falar basicamente da primeira temporada que encerrou agora e tem 10 episódios. Essa série é baseada no livro de Hugh Howey, acho que é assim que se pronuncia o nome do autor, e é uma ficção científica futurista. Mas a gente não sabe em que momento a gente está, em que tempo se passa, não tem essa percepção no tempo, isso me faz lembrar também do Attack on Titan nesse sentido também, né? A gente só sabe que houve uma rebelião aproximadamente 150 anos atrás e por conta dessa rebelião, desse motim interno que ocorreu no silo, eles queimaram todos os arquivos que tinham ali. Eles estão no silo, é como se fosse um gigante, um bunker gigante, um prédio para baixo, com vários andares, e é uma sociedade com aproximadamente 10 mil pessoas que está vivendo ali, mas eles não sabem o que, que aconteceu, eles não sabem por que aconteceu, eles não sabem quem construiu o silo, não sabem por que, que está lá, entende? A gente vai acompanhar a trajetória da Juliette. Juliette é interpretada por Rebecca Ferguson, cara, que atriz, brilhante. Ela se destaca dos demais atores ali na série, muito boa. E ela é uma engenheira, né? E ela é responsável por manter o gerador funcionando. O gerador é que vai, né, gerar toda a energia ali para aquela estrutura subterrânea. Após ela ter uma perda trágica, ela começa a investigar a perda dessa pessoa que ela amava. Isso vai levando, isso leva ela numa jornada onde ela começa a se perguntar o porquê de certas coisas terem acontecido e ela embarca numa jornada em busca da verdade. Isso me fez lembrar muito do mito da caverna de Platão, que é justamente uma sociedade que não conhece, para quem não sabe, né, o mito da caverna de Platão é bastante conhecido, mas é basicamente o seguinte: é uma sociedade que vive confinada em um espaço e eles só conseguem ver as sombras dos objetos projetadas na parede. Tem uma luz atrás delas, que entra pela fenda na caverna. Essa sociedade está numa caverna, eles estão confinados e passa um feixe de luz e eles conseguem ver as sombras projetadas na parede. E eles estão acorrentados essa sociedade, estão acorrentados nessa caverna. Uma dessas pessoas consegue se soltar, com muita dificuldade consegue sair da caverna, e quando ela sai da caverna tem um choque, porque ele vê a luz, ele vê o mundo como de fato ele é, a pessoa sente os olhos doer por conta disso, porque é a primeira vez que ela tem contato com a luz do sol, e essa pessoa tenta voltar para a caverna para poder falar para as pessoas que o mundo que eles conhecem, o mundo que eles estão familiarizados, na verdade é uma ilusão. Na verdade é só uma projeção da realidade. O mundo real está fora da caverna. Então a Juliette, ela passa por isso, né? Isso me fez lembrar muito da Matrix, porque de certa forma você sair da Matrix seria você sair da caverna. Então a Juliette, ela meio que entra nessa jornada de entender, querer entender por que eles foram para lá no silo, e ela tenta, de certa forma, tenta sair do silo e entender por que aquela sociedade se estruturou daquela forma e por que ela funciona daquele jeito.
E muito da filosofia platônica é baseada nisso, né? Que o mundo material que a gente tem é um mundo superficial, transitório, e o mundo das ideias é um mundo permanente, é um mundo ideal, é um mundo a ser alcançado. E essa série, por que que eu acho que ela transmite muitas questões filosóficas? A primeira, o que que é o silo? Entende? Segundo, quem construiu o silo? Quando o silo foi construído? Por que que construíram o silo? O que que está acontecendo? A gente se pergunta porque a rebelião que teve há 150 anos atrás destruiu todos os arquivos. Então as pessoas passaram-se gerações e eles não contêm essas respostas, entende? Nesse sentido, a série ela vai fazer essas questões para a gente e vai fazer a gente pensar sobre o nosso próprio mundo. Porque, cara, o que que é o nosso mundo que a gente tem? Na nossa realidade mesmo, entende? Quem o construiu? Quando ele foi construído? Por que que ele foi feito? Entende? Então, aí me fez pensar muito sobre essas cosmovisões que têm diferentes, são distintas, para poder explicar o nosso mundo natural, que são basicamente duas, né? Uma delas vai dizer que essas duas cosmovisões vão tentar explicar a natureza da nossa realidade. Uma delas vai dizer que o mundo ele foi criado por alguém brilhante, assombrosamente inteligente e com um propósito, entende? A outra cosmovisão vai dizer que nós somos frutos do acaso, de um processo aleatório de seleção natural e somos apenas pedaços de matéria, somos apenas pedaços de átomo em decomposição de um universo que está em decadência. Então você tem duas formas de entender o nosso mundo natural, duas concepções, na verdade, são duas grandes concepções de você compreender a natureza do nosso mundo, a natureza da nossa realidade, né? Isso me fez, quando vi Silo e esses questionamentos, me fez automaticamente lembrar dessas nossas concepções para a gente entender a nossa realidade. Assim como em Silo, assim como a vida é frágil e precária, no nosso planeta é da mesma forma. Nós dependemos de uma série de variáveis, de uma série de condições para que a vida humana possa se estabelecer no nosso planeta. Entende? Tem um episódio em Silo que é muito tenso, que é o episódio que a Juliette ela precisa fazer um reparo no gerador, porque senão eles vão entrar literalmente na Era das Trevas, porque sem o gerador eles vão entrar em colapso. E esse episódio ele é muito bom e ele é muito tenso. E assim como no Silo, as condições para a vida são extremamente precárias, eles dependem de várias pequenas nuances para sobreviver, a vida no planeta Terra também depende de várias constantes naturais, depende de várias situações para que a gente possa ter vida no nosso planeta. Tanto é porque a vida fora da Terra é extremamente hostil. E então, de certa forma, o planeta Terra é uma espécie de silo, né? Onde nós estamos confinados aqui, mas também, ao mesmo tempo, é que nos permite viver aqui dentro, que tem as condições necessárias para que a gente possa viver aqui. E nesse sentido, você imaginar que o nosso mundo é fruto do acaso e de forças aleatórias é a mesma coisa que você imaginar que toda aquela estrutura complexa do silo surgisse simplesmente do acaso, surgisse simplesmente de maneira aleatória, entendeu? Eu não estou afirmando que não exista a seleção natural. É óbvio que você tem a seleção natural, que você tem a adaptação dos seres ao meio, e isso é perfeitamente compreensível e nesse sentido o trabalho de Darwin é impecável. O que eu estou falando é da extrapolação que tem a partir daí. Que é você imaginar que toda a vida na Terra surgiu de maneira aleatória, surgiu de maneira ao acaso, entendeu? E que a seleção natural explicaria a vida na maneira como ela é. Isso, para mim, é uma grande extrapolação, porque Darwin não explica como a matéria inorgânica se torna orgânica. E tem a lei da biogênese que vai dizer que somente algo vivo vai produzir algo vivo, entende? Então, nesse sentido, você imaginar que a vida na Terra, com toda a sua complexidade, é fruto do acaso, para mim é a mesma coisa que você imaginar que ali na série, aquela estrutura do ciclo surgiu ao acaso, entende? Seria como você imaginar que toda a estrutura do silo surgiu de maneira ao acaso, sem um propósito, sem uma finalidade. Da mesma forma, o nosso mundo, eu acredito que ele tenha sido criado com um propósito, com uma finalidade. Afinal de contas, o planeta Terra é muito mais complexo do que uma estrutura como aquela ali do silo, né? Mas, falando propriamente da série, eu vou tentar fazer esse vídeo sem spoiler.
Mas tem alguns elementos na abertura que eu achei bem legal, porque, cara, é uma série bem enigmática e ela vai trazer muitas perguntas. Logo na abertura você vê, né, a luz, você vê o céu, na verdade você vê tudo escuro. Depois você vê aí o céu e depois corta para a terra. Me lembrou de Gênesis 1, que logo diz o seguinte, que no princípio Deus criou o céu e depois a terra. E uma primeira coisa que Deus diz é, haja luz. A primeira criação de Deus no universo é a luz. E na série, logo depois, corta para o caixão, né? Na terra, você tem lá o caixão e um sol estampado no caixão. Eu acho que nessa abertura, que ele está tentando passar para a gente, que o sol acaba sendo um elemento fundamental. Não tanto a luz, mas o sol em si, porque o sol está estampado no caixão. Eu particularmente acredito que eles tenham sido vítimas há alguns séculos atrás, algum tempo atrás, de uma catástrofe ambiental. Minha teoria é que muito provavelmente houve um cataclisma, entendeu? Destruir a camada de ozônio, a temperatura durante o dia deve ser absurdamente quente, à noite deve ser absurdamente frio, de maneira que tornou a vida do homem na superfície inviável, por isso eles foram subterrâneos. Mas é só uma teoria, é só especulação. O que eu estou falando aqui é puramente especulativo porque a série não traz essa resposta pra gente. Aí na sequência, você tem essa estrutura central do silo, você tem uma espiral e para mim é como se a abertura estivesse dizendo pra gente que o silo em si ele já é um personagem central na história, entendeu? Você tem essas sombras, né, como se fossem espectros de pessoas indo e vindo de um lado para o outro. Aí você tem essa estrutura central do silo transformando em uma espinha dorsal de uma pessoa. E a nossa espinha dorsal é responsável por sustentar toda a estrutura do nosso corpo, né? Então esse eixo central do silo é como se estruturasse toda aquela sociedade ali em volta, entende? Em paralelo com essa estrutura do silo, é como se o silo em si ele fosse um corpo e a sociedade ali fosse os seus elementos. As pessoas ali fossem elementos desse corpo. Você tem a espiral, né, que forma depois um caracol. E esse caracol ele remete para mim à sequência de Fibonacci, né? Porque o caracol é uma estrutura natural que você consegue ver a proporção áurea dele, entendeu? A chamada proporção de ouro, na regra de ouro, na verdade, que é uma sequência numérica que você consegue estabelecer harmonia e beleza no mundo ou nas coisas. Você tem essa estrutura, essa sequência de Fibonacci em várias flores, em várias estruturas da natureza, no caracol, entende? Que é uma sequência numérica que vai trazer para a gente uma ideia de harmonia, de proporcionalidade. Você vê uma fruta caindo no chão, e essa fruta no chão, ela apodrece e morre, mas dessa morte produz uma vida, produz uma estrutura a partir dali, entendeu? Na sequência você vê um lugar meio paradisíaco, parecendo um jardim, me fez lembrar do Jardim do Éden, e Éden em hebraico vai significar prazer, mas nesse mesmo jardim você tem uma árvore e cai um fruto, o que me remeteu à queda da humanidade, né? Porque o momento que a raça humana ela se fragmenta do seu Criador, a partir desse momento que a raça humana entra em rebelião e se fragmenta do seu Criador, ela entra a morte do mundo, porque o Criador é a fonte da vida. Quando a humanidade se fragmenta dele, entra a morte. Você cai, apodrece e morre. Entende? E perceba que a figura da árvore ela é fundamental na cultura judaico-cristã. Você no Jardim do Éden, você tem a árvore da vida, você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem no Gólgota, no Monte Gólgota, você tem a cruz, né, que de certa forma remete a uma árvore morta também, um madeiro, uma árvore morta ali também. Você tem também novamente a figura da árvore da vida no livro do Apocalipse. A menorá, que é aquele candelabro judaico de 7 pontas, também remete a uma árvore, entende? Então você tem essa figura simbólica muito importante na cultura judaico-cristã e é bem enfatizada na abertura dessa série, né? E percebe que na abertura, depois que essa fruta ela cai no chão e bate no chão, simboliza, para mim, na minha perspectiva, simbolizando de certa forma uma queda, você vê que na sequência você tem escuridão. Depois da escuridão você começa a cair, uma espécie de degeneração. Aí você vê estruturas industriais, engrenagens e tudo mais,
O clima vai ficando, né? Percebe, vai ficando cada vez mais vermelho, vapor, fogo e as máquinas ali trabalhando, né? Remetendo de certa forma também à engrenagem, o mecanismo do silo, mas eu acho que também é quase que um simbolismo ao inferno, como se ali dentro fosse meio que eles confinados ali, como se estivessem confinados no caixão, né? Como se estivessem presos no inferno ali dentro daquela estrutura ali embaixo da terra, né? Aí de novo você tem a imagem de uma engrenagem, você tem a escada e essa escada ela vai se transformar na estrutura do DNA, que é uma estrutura de genética que faz com que a vida ela se propague, né? Então o tempo todo ele está fazendo metáforas, mostrando estruturas mecânicas com estruturas humanas e dizendo que um depende do outro para sobreviver, entendeu? Aí você tem o eixo do motor aparecendo ali, as pessoas vagando, e esse eixo, quando ele mostra de baixo para cima, dessa perspectiva, ele parece uma torre. Me remeteu a uma outra referência bíblica, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma imagem que simboliza a rebelião e a soberba humana, entende? Mas nesse caso parece que é uma Torre de Babel invertida, né? Que em vez de ir por baixo é uma Torre de Babel que se estrutura cada vez mais para baixo, né? E de certa forma eu acredito que eles estejam nessa situação porque foi justamente a arrogância e a soberba humana que destruiu o mundo que eles tinham, entende? Acabaram com o meio ambiente, fazendo com que eles tivessem que se submeter a esse confinamento forçado. E agora, num estágio que eles nem sabem mais que tipo de ameaça que eles têm fora do silo, né? E pelo fato deles não saberem que tipo de ameaça que tem fora do silo, eles começam a se questionar por que eles não poderem sair. Você vai dentro da narrativa da Juliette, você vai encontrar antagonistas, não, mas alguns antagonistas que querem preservar o status quo do silo. E para isso eles vão lançar mão meio que de uma lógica utilitarista para poder fazer com que as pessoas permaneçam ali dentro. E em que sentido é uma lógica utilitarista? Eles pensam da seguinte forma: o que eu tenho que fazer para poder preservar o bem da maior parte da população, mesmo que seja em detrimento da vida de outros? Então, se eles tiverem que fazer determinadas coisas para prejudicar uma minoria, para poder fazer com que a maioria, de certa forma, tenha um bem-estar, eles vão lançar mão disso e eles vão fazer isso em prol do coletivo, entende? E é bem complicado algumas decisões que eles tomam ao longo dessa série. Então, para alcançar um bem maior, para o maior número de pessoas, eles vão fazer algumas coisas que são eticamente erradas. Mas aí Mary Liz, minha esposa, ela fez até a seguinte frase, ela falou o seguinte: e se os maus são bons, mas de uma forma ruim? Me fez pensar, me fez pensar, será que é isso que a gente está vendo? Mas enfim, aí qual a conclusão que eu chego a partir disso? Conclusão nenhuma, porque a série ela termina com mais perguntas do que respostas. Então fica aqui a dica, vai lá assistir Silo, que é uma série bem bacana, vai fazer você pensar um pouquinho, vai fazer você se distrair, uma produção bem legal e é uma forte candidata a ser a melhor série do ano. Então é isso, meus amigos, fiquem com Deus, tchau, tchau e até logo.